dar início com algumas perguntas que no final trarão uma reflexão, para que vocês possam estar refletindo. E eu pergunto assim: você sabia que a alma do seu filho te escolheu antes dele nascer para ser o seu pai e a sua mãe? Eu quero que você respire fundo para uma verdade que pode transformar completamente a maneira como você enxerga os seus filhos, a sua maternidade, né? E a sua paternidade, e até mesmo as dificuldades que você enfrenta nessa relação tão profunda e tão desafiadora. Não é fácil ser pai e mãe hoje em dia, né? É difícil. Aí eu ainda pergunto assim: você já parou para se perguntar por que o seu filho nasceu exatamente para você? Por que entre bilhões de almas encarnadas neste planeta, aquela criança específica veio através de você, carregando aquele temperamento, aquelas características, aqueles desafios que às vezes você não compreende? Por que justamente aquele filho, né, com aquela personalidade assim, tão diferente da sua? Com aquelas dificuldades que às vezes te tiram do sério? Com aquela sensibilidade que te desafia todos os dias? Por quê, né? E se eu te disser que não foi acaso? E se eu te disser que não foi sorte, nem azar biológico? E se eu te revelar que antes mesmo dele nascer, antes de dar o primeiro suspiro neste mundo, antes de abrir os olhos, né, pela primeira vez, o seu filho já sabia exatamente quem você era. E ele fez um pedido espiritual específico para vir até você. Você acredita que o seu filho foi cuidadosamente planejado no mundo espiritual para cumprir uma missão específica ao seu lado? Pense bem nessa pergunta. Reflita sobre cada dificuldade e cada alegria, cada desafio que esse filho trouxe para a sua vida. Chico Xavier nos ensina, através das revelações de Emmanuel e André Luiz, que nada, mas nada acontece por acaso lá no plano divino. Nada. Os espíritos nos dizem que antes mesmo de reencarnar, cada alma passa por um período de planejamento espiritual, onde, né, acompanhada de mentores e guias espirituais, escolhem não apenas onde vai nascer, mas principalmente através de quem vai nascer. Aí surge o tema da nossa palestra: seu filho te escolheu. E eu te convido agora para vir comigo e mergulhar nesse universo tão mágico e ao mesmo tempo tão desafiador, né, que é a maternidade e a paternidade. Antes de nascer, no mundo espiritual, aquela alma que hoje te chama de mãe, de pai, né, conheceu a sua história, as suas feridas, as suas qualidades e até os teus defeitos. E disse: é com esta pessoa que eu quero estar. É com esta pessoa que eu quero voltar à Terra. Segundo as revelações espíritas do nosso amado Chico Xavier, que ele trouxe através de décadas de trabalho mediúnico, né? Existe um processo sagrado que acontece antes de cada reencarnação. E André Luiz, em suas obras, que são muitas, né, nas obras dele psicografadas, ele descreve com detalhes como vens, como as almas que estão prestes a reencarnar passam por sessões de orientação no mundo espiritual. Elas são muito bem orientadas, tá? É feito todo um planejamento. Agora, você imagina assim: a sua alma ainda desencarnada, né, sentada diante de espíritos mais analisados,
mais elevados, analisando a sua trajetória de vidas passadas, tá? Identificando as lições que ainda precisa aprender, os débitos que precisa resgatar, as virtudes que precisa desenvolver. Aí, então, chega o momento da escolha, aquele momento assim crucial, né, da escolha. Os mentores espirituais, eles apresentam diferentes possibilidades de reencarnação, diferentes famílias, diferentes contextos. E sabe o que acontece? Na imensa maioria dos casos, especialmente quando se trata de vínculos, né, entre pais e filhos, existe assim um reconhecimento imediato. Essa é a pessoa, diz a alma que vai reencarnar com o seu filho. Eu já conheço essa alma. Já estivemos juntos antes. Temos laços antigos. Temos pendências a resolver. Temos amor a cultivar e temos lições para aprender juntos. Chico Xavier dizia que os filhos não vêm em nós por acidente genético, mas sim por designação espiritual. E isso significa, meus irmãos, que aquele filho difícil, aquele filho que te desafia todos os dias, aquele filho que parece ter nascido com um temperamento assim completamente o oposto do teu, aquele filho que te tira do sério, com um comportamento assim que você não consegue compreender. Ele não está ali para te punir. Não está. Ele está ali porque no mundo espiritual, antes de nascer, ele identificou em você exatamente aquilo que ele precisava para a sua própria evolução. E mais do que isso, ele identificou em você exatamente aquilo que você precisava para a sua evolução. Agora, vocês percebem a grandeza disso? Percebem a justiça divina operando com perfeição? O seu filho não veio apenas para receber de você. Não, ele veio para te dar algo que você nem sabia que precisava. Ele veio para te ensinar paciência onde você era impaciente. Ele veio para te ensinar o amor incondicional onde você amava com condições. Ele veio para te ensinar humildade onde você era orgulhoso. Ele veio para despertar em você virtudes que estavam adormecidas. Os Espíritos nos mostram, através dos ensinamentos trazidos por Chico Xavier, que existem diferentes tipos de pedidos que os filhos fazem antes de reencarnar. Não é o mesmo pedido para todos os filhos, não. Alguns filhos pedem para vir como resgate de dívidas antigas. São aqueles filhos que nascem com algumas limitações físicas, alguma doença congênita, algum desafio que vai exigir assim, uma dedicação total dos pais. E você pode se perguntar assim, mas por que uma alma pediria para nascer com sofrimento? A resposta está na resignação, na compreensão que o sofrimento, quando aceito com amor e com resignação, ele é o maior acelerador de evolução espiritual. Aquele filho que nasceu com uma condição assim, especial não está sendo punido de forma alguma. Ele está cumprindo um pedido que ele mesmo fez. Muitas vezes para resgatar algo de vidas passadas, né? Muitas vezes para ajudar também os pais a desenvolverem a compaixão, a paciência e o amor incondicional. Aí tem também assim aqueles filhos que fazem o pedido de vir como prova para os pais. São aqueles filhos rebeldes.
Aqueles filhos que parecem nascer com uma missão de desafiar toda e qualquer autoridade. Aqueles filhos que te fazem questionar se você está sendo um bom pai, né? Uma boa mãe. E aqui está uma revelação, meus irmãos, que pode te libertar de tanta culpa. Porque às vezes você se questiona, meu Deus, será que eu não estou sendo um bom pai para o meu filho? Por que que ele age dessa forma? Por que o meu filho é assim? Esse filho não está daquele jeito apesar de você. Mas exatamente por causa do que vocês precisam aprender juntos. Muitas vezes o Espírito pede para reencarnar como filho de alguém com quem ele teve algum conflito em vidas passadas. Justamente para aprender a transformar inimizade em amor, né? Ressentimento em perdão, afastamento em aproximação. Aquele filho que te tira do sério, ele pode ser um antigo desafeto espiritual que está te dando a oportunidade de aprender a amar incondicionalmente, a perdoar sem limites e a ter paciência sem fim. Há também, tem também aqueles filhos que vêm como bênção pura, como recompensa espiritual. São aqueles filhos que parecem ter nascido com uma luz especial, com uma doçura, assim, inexplicável, com uma facilidade em amar que comove. Esses filhos também fizeram um pedido antes de nascer. Eles pediram para vir trazer a alegria, para trazer o consolo, para trazer o amor em sua forma mais pura. Mas você pode estar pensando, mas meu filho não é assim. Meu filho me dá muito trabalho. E é exatamente por isso que você precisa ouvir essas palavras. André Luiz nos conta, nas suas obras psicografadas, que existe assim um momento muito específico no momento da reencarnação, que é absolutamente comovente. É o momento em que a alma que vai reencarnar como filho se despede temporariamente dos entes queridos que ele está deixando lá no plano espiritual. Porque assim, quando nós temos um ente querido aqui, nós encarnados, temos um ente querido aqui, e às vezes ele está desenganado, com problema de saúde sério, está desenganado, de qualquer forma, ele já sabe que ele vai partir. O médico já desenganou, ele só está esperando o momento. E de certa forma ele se despede dos entes queridos aqui encarnados. Mesmo que inconsciente, ele se despede. Da mesma forma é lá. Quando ele vai reencarnar, ele também se despede da família espiritual lá. E aí, eles fazem um pedido especial. Esses filhos, quando eles vão reencarnar, antes dele reencarnar, eles fazem um pedido especial. E esse pedido quase sempre é o mesmo em suas infinitas variações. Eles pedem assim, que eu possa cumprir com dignidade a minha missão, que eu possa aprender as lições necessárias e que eu possa ajudar aqueles que foram designados como meus pais. Que o amor prevaleça, mesmo quando vier o esquecimento. Porque uma das leis da reencarnação é o esquecimento temporário. O seu filho não se lembra de ter te escolhido. Você não se lembra de ter sido escolhido. Mas o amor lembra. A alma lembra. E é por isso que mesmo nas situações mais difíceis entre pais e filhos, existe sempre um fio invisível de conexão que resiste a tudo. Deixa eu te contar algo que vai te fazer enxergar o teu filho com outros olhos. Chico Xavier psicografou centenas de cartas de espíritos que haviam sido filhos aqui na Terra e que depois de desencarnar e voltar ao mundo espiritual, se arrependeram profundamente de não terem compreendido o tamanho do amor dos seus pais.
Essas cartas, repletas de lágrimas espirituais, revelam que só depois de desencarnado é que o filho compreende plenamente o sacrifício dos pais. As preocupações, né? As noites mal dormidas. E sabe o que esses espíritos dizem? Eu pedi para nascer naquela família. Eu escolhi aqueles pais. E enquanto eu estava encarnado, eu não valorizei. Eu não compreendi. Eu desperdicei a oportunidade de amar melhor. Mas você, que é pai ou mãe, e está aqui me ouvindo agora, você não está do outro lado ainda. Você está aqui, você está vivo. Você ainda tem tempo. Tempo para compreender que aquele filho difícil, ele é um mestre espiritual disfarçado de criança. Você tem tempo para entender que aquele filho que te desafia, ele está cumprindo exatamente o papel que vocês combinaram no mundo espiritual antes dele nascer. Segundo os ensinamentos de Emmanuel, psicografados por Chico Xavier, existe uma diferença fundamental entre educar e controlar. Muitos pais, sem perceber, eles tentam moldar os filhos à sua própria imagem, se esquecendo que cada alma traz consigo uma bagagem de vidas passadas, temperamento pronto e missões específicas. O pedido espiritual que o seu filho fez antes de nascer não incluía se tornar uma cópia de você. Incluía, sim, aprender com você, desenvolver-se ao seu lado, mas sempre mantendo a sua própria essência. E enquanto você tenta forçar o seu filho a ser quem ele não é, quando você exige que ele corresponda às suas expectativas, ao invés de respeitar quem ele realmente é, você está indo contra o plano espiritual que vocês mesmos traçaram antes dessa encarnação. Mas aqui, agora, vem a parte mais linda, meus irmãos. Meu irmão que busca compreensão, aqui vem a parte mais linda. Os espíritos nos dizem que mesmo quando as coisas não saem como planejado, mesmo quando a relação entre pais e filhos se torna difícil e dolorosa, ainda assim existe propósito. Ainda assim existe aprendizado. Ainda assim existe amor. Mesmo que enterrado sob camadas de mágoa e incompreensão. Pensa comigo. Quantas vezes você já olhou para o seu filho e não conseguiu compreender por que ele é daquele jeito? Quantas vezes você já se perguntou, onde foi que eu errei? Quantas vezes você já se sentiu culpado, inadequado, insuficiente como pai ou mãe? Quantas vezes? Agora, sob a luz dos ensinamentos da espiritualidade, você pode começar a enxergar de outra forma. Você não errou. Você está exatamente onde precisa estar. Aprendendo exatamente o que precisa aprender. Tá? E o seu filho não está errado ou difícil por falha sua. Não. Ele está cumprindo um papel espiritual que vocês combinaram antes mesmo dele nascer. André Luiz escreve em suas obras que no mundo espiritual, antes da reencarnação, as almas passam por um processo de aprendizado, chamado de revisão. Revisão do planejamento reencarnatório. Nesse processo, a alma que vai encarnar como filho literalmente estuda a vida dos pais que escolheu. Ele conhece as suas virtudes, os seus defeitos, os seus traumas, as suas qualidades.
E com base nesse temperamento profundo, com base nesse conhecimento profundo, ele faz as escolhas específicas. Eu vou nascer com esse temperamento porque meus pais precisam aprender paciência. Eu vou ter essa característica porque minha mãe precisa desenvolver aceitação. Eu vou trazer esse desafio porque juntos precisamos aprender sobre o amor incondicional. Isso significa, irmão, irmã, que cada birra, cada rebeldia, cada dificuldade que o seu filho apresenta não é aleatório e pedagógica. É espiritual e evolutiva. Eu não estou dizendo que você deve aceitar tudo passivamente. Não, de forma alguma. Que não deva educar, que não deva estabelecer limites. Estou dizendo que por trás daquilo que te desafia, existe um propósito maior. E quando você compreende esse propósito, quando você enxerga com os olhos da alma e não apenas com os olhos físicos, tudo muda. A raiva dá lugar à compreensão, a impaciência cede o espaço para a intolerância, a decepção se transforma em aceitação. Percebem como fica tudo mais leve quando você passa a enxergar com os olhos da alma, ao invés de enxergar com os olhos da carne? Tudo fica mais leve. Chico Xavier dizia uma frase que todo pai e toda mãe não deveria esquecer nunca. Não julgue o seu filho pelo que ele é hoje, mas pelo espírito eterno que ele está se tornando. Essa frase contém uma sabedoria assim profunda. O seu filho não é apenas aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem adulto que você vê com os olhos físicos. Ele é um espírito em jornada evolutiva que escolheu você para ser companheiro nessa etapa. Ele te escolheu, meu irmão, para ser seu companheiro. Ele pode não se lembrar disso, você pode não se lembrar, mas o amor lembra, a alma lembra. E você também não é apenas pai ou mãe. Você é um espírito eterno que aceitou a missão sagrada de acolher, nutrir, educar e amar aquela alma. Você não precisa saber tudo, você não precisa ser perfeito. Você só precisa estar disposto a aprender junto com seu filho. Porque é isso que vocês combinaram antes dele nascer. Chico Xavier nos revelou que muitos dos conflitos entre pais e filhos vêm de expectativas assim inadequadas. Os pais esperam que os filhos sejam de um jeito e eles são de outro. Mas se você compreender que o seu filho veio com um projeto espiritual próprio, né? Que não está aqui para realizar os seus sonhos não realizados, mas para cumprir a missão da própria alma, tudo vai ficar mais leve, mais fácil. A convivência vai se tornar mais tranquila entre vocês. Você pode orientar, pode guiar, pode amar, mas não pode e não deve tentar moldar a essência espiritual dele. Existe uma diferença entre educar e dominar. Educar é oferecer ferramentas, é mostrar caminhos, é ensinar valores. Dominar é tentar controlar cada passo, é impor sua vontade sobre a vontade dele. É esquecer que ele é um espírito livre com as escolhas próprias. E quando você domina, ao invés de educar, você não está cumprindo o acordo espiritual que fizeram. Você está atrapalhando não apenas o desenvolvimento dele, mas o seu próprio. O filho não é propriedade dos pais.
Ele é um espírito confiado por Deus para ser amado, educado e libertado. Libertado, não aprisionado, não moldado à força, não transformado em cópia dos pais, mas libertado para ser quem realmente ele é, para cumprir a missão que ele mesmo escolheu antes de nascer. Se você está fazendo o melhor que pode com o amor que você tem, você está cumprindo o seu papel. Você não precisa ser um pai perfeito, uma mãe perfeita, porque perfeição não era o que foi combinado lá no mundo espiritual. O que foi combinado foi amor. E amor não é ausência de erros, meus irmãos. Não é. O amor não é fazer tudo certo o tempo todo. O amor é presença. Amor é intenção pura. Amor é disposição para continuar tentando, mesmo quando é difícil. Agora, eu quero, assim, revelar algo muito específico que os espíritos revelaram para o Chico Xavier. O momento do nascimento. Quando o seu filho nasceu e você o segurou nos braços pela primeira vez, algo muito profundo aconteceu lá no plano espiritual. Naquele momento, a alma que havia pedido para vir até você, que havia te escolhido no mundo espiritual, estava se conectando novamente com você. E agora, através do véu do esquecimento. O que é o véu do esquecimento? O véu do esquecimento é quando, após você reencarna, você esquece o que você viveu, a sua vida passada, a sua vida no mundo espiritual. Você esquece, você passa por o véu do esquecimento. Porque se você imagina, se você lembrar. Você já imaginou você olhar para o seu filho e lembrar que numa vida anterior ele te matou? Ou você matou ele? Como que ia conviver assim? Não dá. Por isso nós somos privilegiados com o véu do esquecimento. A alma não se lembra de ter te escolhido, mas algo em sua alma conhece. Aquele neném que você está segurando nos braços, que está ali abrindo os olhos pela primeira vez, que você está segurando, que chegou para você, ele não se lembra de ter te escolhido, você também não lembra. Mas o amor lembra. E você, mesmo sem saber, pode estar olhando para um antigo desafeto de vida passada. Um antigo companheiro de jornada espiritual. André Luiz descreve que nos primeiros anos de vida, especialmente assim até os 7 anos, a criança ainda mantém uma conexão mais forte com o mundo espiritual. É por isso que crianças pequenas muitas vezes falam de amigos invisíveis, de lugares que nunca visitaram, de pessoas que nunca conheceram. E não é a imaginação da criança, é a memória espiritual ainda ativa. O seu filho, naqueles primeiros anos, ele ainda se lembrava vagamente de ter te escolhido e de ter feito aquele pedido antes de nascer. Mas gradualmente, conforme cresce e se adapta à vida material, essa lembrança ela vai se apagando. E então aí sim começa a verdadeira prova, amar, aprender e crescer juntos, mesmo sem se lembrar dos votos que fizeram um ao outro lá no mundo espiritual. Os espíritos nos mostram que cada fase do crescimento do filho é uma oportunidade de cumprimento lá no plano espiritual. A infância, com as suas demandas, de atenção total dos pais, ensina aos pais a doação e a abnegação. Aí, a adolescência, com suas rebeliões e contestações, ensina aos pais humildade e flexibilidade. A juventude, com seus impulsos de independência, ensina aos pais o desapego amoroso. Cada fase traz também para o filho as suas próprias lições, não é só para o pai, para o filho também. Emmanuel nos ensina que não devemos nos apegar ao filho como se ele fosse nossa posse eterna.
O filho é um empréstimo divino. E essa compreensão liberta tanto os pais quanto os filhos. Liberta os pais da obsessão de controlar cada aspecto da vida do filho. E liberta os filhos da culpa, de decepcionar os pais quando seguem o seu próprio caminho. Porque no final, cada um tem a sua jornada espiritual própria. E os caminhos se cruzam exatamente pelo tempo necessário ao aprendizado de ambos. Mesmo quando a relação entre os pais e os filhos se torna assim difícil demais, mesmo quando parece que tudo está dando errado, mesmo quando há afastamento, tem filhos que se afastam dos pais, deixam de se falar, mesmo quando há afastamento, quando tem mágoa, quando tem ressentimento, ainda assim o propósito divino não foi anulado. Não. Porque às vezes o próprio conflito é a lição. Às vezes o próprio afastamento é o que precisava acontecer para que ambos aprendessem algo fundamental sobre si mesmo. Se você é pai ou mãe de um filho com quem a relação está rompida, de um filho que se afastou, de um filho que parece te rejeitar, ouve isso agora. O amor que vocês compartilham no nível da alma não pode ser destruído por conflitos humanos. Então não é um afastamento, uma mágoa, um ressentimento que vai fazer com que o seu filho te odeie para sempre, não queira mais saber de você, vai fazer com que o propósito que vocês fizeram lá no plano divino antes dele reencarnar seja anulado. Não, não é. Talvez vocês precisam de outra oportunidade, de mais tempo, de uma outra vida para resolver. Às vezes não dá para resolver tudo nessa. Vocês vão voltar numa outra vida. De novo, para tentar resolver de onde parou. Então, não precisa achar assim, meu filho é difícil, meu filho é rebelde. O que eu fiz para merecer isso? Não, meu irmão, você não fez nada, meu irmão. Vocês estão cumprindo um propósito. Você precisa desse filho exatamente da forma que ele veio para você. E ele precisa desse pai exatamente da forma que você é. Entende? Em uma outra vida, vocês poderão resolver o que ficou pendente nessa, se não deu para resolver tudo nessa. Então, é várias reencarnações, não vai se resolver tudo em uma mesmo. Agora, a verdadeira caridade, presta atenção, a verdadeira caridade, ela começa em casa. Não adianta querer salvar o mundo se você não consegue amar e perdoar quem vive sob o mesmo teto que você. Não adianta querer buscar a iluminação espiritual em lugares distantes se você ignora as oportunidades de crescimento que existem bem ali na sua frente. Na figura daquele pai difícil, daquela mãe complicada e daquele filho desafiador. Agora, meu irmão, minha irmã, coração atento, coração que chegou até aqui nessa jornada de revelação, eu quero te convidar a fazer algo assim transformador. Mas é transformador mesmo. Olhe para o seu filho hoje com novos olhos. Olha e tenta ver. Tenta ver além da criança, do adolescente, do jovem adulto. Tenta ver o Espírito eterno que te escolheu antes de nascer. Tenta enxergar a alma antiga que confiou em você para ser o seu companheiro de jornada nesta encarnação. E então, pergunta a si mesmo: o que eu ainda posso fazer para honrar essa escolha? Como eu posso amar melhor? Como eu posso compreender mais profundamente? Como eu posso ser o pai ou a mãe que essa alma precisa para cumprir a sua missão? E se você é filho,
Olhe para os seus pais hoje e tenta ver além dos defeitos, além das falhas, além das decepções. Tenta ver os espíritos que te aceitaram, os espíritos que aceitaram a missão de te trazer ao mundo, de te nutrir, de te educar da melhor forma que conseguiram. E então pergunta a si mesmo: o que eu ainda posso fazer para honrar esses espíritos? Como eu posso amá-los melhor? Como eu posso perdoá-los mais completamente, né? Como eu posso ser o filho que eles merecem ter? Porque no final, quando tudo passar, quando essa encarnação terminar e quando voltarmos para a casa do Pai, né, a casa espiritual, só uma coisa vai importar: o amor. Não vai importar quem estava certo ou errado nas discussões. Não vai importar quem era mais teimoso ou mais flexível. Não vai importar quem teve razão em cada conflito. Vai importar apenas se amamos. Eu quero agradecer do fundo do meu coração por vocês terem ficado comigo até aqui, nessa revelação assim espiritual tão profunda, né? Eu sei que algumas verdades que eu compartilhei podem ter mexido com você, podem ter tocado em feridas, podem ter trazido lágrimas, mas saiba que essas lágrimas são de cura, são de compreensão, são de libertação. Agora, eu quero te abençoar a todos com as palavras que Chico Xavier tanto gostava de usar. Que a paz de Jesus envolva o seu coração, que a luz dos espíritos elevados ilumine o seu caminho e que o amor eterno, que une você a seu filho, se fortaleça a cada dia, nesta vida e em todas as que virão. Que você possa olhar para o seu filho hoje e ver não apenas a criança que ele é, mas o Espírito eterno que confiou em você. Que você possa ser instrumento do amor divino na vida dele. E que vocês possam juntos cumprir com dignidade o acordo espiritual que fizeram antes dele nascer. Eu trouxe aqui um livro para mostrar para vocês. Nossos Filhos São Espíritos. É do Hermínio Corrêa Miranda. Eu acho que todos deveriam ler esse livro. Aqui mostra a relação entre pais e filhos, como você vai entender melhor o seu filho. Se todos pudessem estar lendo esse livro, vocês iam ver que a grandeza da maternidade e da paternidade é divina. É divino. Então, fica aqui esse livrinho, né? Quem puder estar adquirindo, comprando, é muito bom. Eu estou lendo ele. Eu comecei a ler, né? Eu vi que tem muito a ver aqui com a minha palestra que eu escolhi. E eu falei, vou levar para mostrar para os meus irmãos, né? Para os meus irmãos adquirirem, porque é muito bom. Nossos filhos são espíritos. Vale a pena. Agora, lembre-se sempre. O seu filho, ele fez um pedido espiritual antes dele nascer. Ele te escolheu. E nada do que acontecer nesta vida pode apagar a beleza e a profundidade desse amor eterno que une vocês. Vá em paz, meu irmão. Vá em luz, minha irmã. E que Deus abençoe infinitamente você e todos os seus filhos. Que você nunca mais olhe para o seu filho da mesma forma, porque agora você sabe. Aquele ser que te chama de pai ou de mãe te escolheu com amor no mundo espiritual. Honre essa escolha. Ame, perdoe, aprenda e evolua junto com ele. Gratidão eterna por vossa presença aqui. Até a próxima. Que Deus vos abençoe.